Olá, 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 olá. Olá! Falei 5 olás. Hoje você mudou. Não é por falta de olá. A sua apresentação. Bem-vindos ao podcast Rabiscos, um podcast do Margens. Eu sou a Jéssica Balbino. Eu sou o Tadeu Rodrigues e nós temos outra convidada ilustre, já que a gente só tem convidado ilustre. A gente só tem convidado muito legal nesse podcast. Então, assim, a gente fica ansioso para fazer. Muito bem-vinda, Dana Lisboa, que está conosco nesta bancada hoje. Muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu fico feliz. E tô um pouco nervosa, confesso. Não fique, não fique. Não, primeiro podcast, então a gente tá assim, é sempre a primeira vez que a gente tá nervosa, né? Ah, mas a gente vai fazer de tudo para que a sua primeira vez seja inesquecível. Arrasou. Sua primeira vez então vai ser ótima, pode ter certeza. Nós, né, aqui somos um podcast literário e a gente sempre tende aí a conversar com todas as áreas da cultura, porque tudo é literatura, e você como cantora, né, quero te apresentar aqui já. A Dana vem do universo da música, né, do rap, é uma cantora trans, que a gente sabe que ela tá aí na luta, tá aí na batalha, então é um prazer a gente falar. A gente trouxe no episódio passado, falando de cinema, falando de documentário, então hoje aqui falando de música, eu acho que a gente enriquece, o público gosta e a gente gosta também. Sim, eu acho que tudo é uma maneira da gente abordar, enfim, temas diversos, e aí a gente pensou para esse podcast falar de composições marginais, haja vista que temos um blog que fala de temas marginais, de mulheres periféricas e tudo mais, e um podcast que também passeia por essas artes. A Dana é uma dançarina premiada, é uma cantora assim que tá estourando, com clipes lindíssimos, lançou o EP Ideais, que é bem maravilhoso. Então, se você não conhece Dana Lisboa, conheça. Ela vai estar no dia 23 de março. Por favor, conheçam. No Festival Bicha Nagô, que também é um festival incrível. Inclusive, a gente trouxe ela aqui através do festival. Do festival também, é. Então, quero agradecer o pessoal da assessoria do festival, a Kate, que fez essa ponte, que indicou. E, Dana, eu queria que você falasse mais sobre o seu trabalho, se apresentasse para quem não te conhece ainda. Quem é a Dana? Bom, meu nome é Dana Lisboa, certo? Eu tenho agora 38 anos, saindo da estatística de 35 das trans, né, que vivem até essa margem de, né, até essa idade no máximo. Não, peraí que eu vou ter que fazer uma pausa. Você não tem 38 anos. Eu me sinto privilegiada. Não tem, você não tem 38 anos. Não tem, mentira. Segredo é água. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Mulher, segredo é água. Maravilhosa. Depois a gente vai ter que passar todos os segredos dessa maravilhosidade toda. Mas pode continuar falando. É porque eu fiquei muito impactada. Muita água e tentar ser feliz, né? Mesmo com tudo, eu tento ser feliz com poucas coisas e transformar as coisas. Acho que eu, como artista, a minha história como artista começou na dança, né? Uhum. Na verdade, começou nos palcos LGBTs. E ali surgiu primeiro era a Dana Black, depois me transformei em Dana Lisboa, porque já tinha necessidade de vivenciar no corpo a vivência trans mesmo. Então, partida da drag queen para trans, acho que muitas pessoas não sabem sobre essa história da minha vida, que eu fui drag dancer em 2003, e aí eu deixei a noite para viver da dança, para me envolver com dança, e através da dança eu já, nesse meio tempo, eu participo... Opa, um pouco nervosa, louca. Relaxa. Eu passei por momentos difíceis. Ai, seria tudo. A gente faz o podcast tomando chopp. Ai, que inveja. Aí já fica o convite para um dia você vir fazer com a gente pessoalmente para tomar esse chopp. Quero. Mas pode continuar falando. Você estava falando desse momento enfim, de deixar a noite, eu passei por uma dificuldade, né? Nesse tempo da noite, porque eu vivia do show, né? Então eu passei por muita dificuldade, aí caí na prostituição e tudo mais. E aí, dessas vivências da minha vida, desse processo todo, de ter ido embora de casa e ter vivido essas coisas que foram importantes, né? Que me moldou a pessoa que sou hoje. Eu já escrevia, né? Inclusive, uma das coisas que eu escrevi foi Cidade Neon, que foi
uma das músicas minhas, que está no meu EP Ideais também. Eu escrevi essa foi uma das primeiras composições, e através da dança eu conheci saraus. Aí nos saraus eu comecei a expor algumas poesias que, para mim, eu queria cantar, na verdade. Então acabou que ali surgindo essa vontade de falar mais sobre a existência dos corpos trans, na minha visão, né, a partir da minha existência. E aí causava um pouco de, tipo, nossa, nós temos uma trans ali falando umas poesias, nossa, isso é inédito. Então, isso para mim foi incrível. E aí acabei meio que apostando na dança, na música com o tempo, não largando a dança, né? E através disso tudo, da música, da dança, eu também fui me descobrindo em outras coisas. Então, eu sou uma artista que está sempre movimentando vários lugares. Então, eu quero... ultimamente, agora eu participei de uma peça que se chama As 3 Milhares de After City, que ficou em cartaz no Itaú Cultural, no CCSP. Inclusive, eu fui premiada pelo Palco Paulistano como uma das melhores atrizes de 2018. Fui premiada através do curta-metragem Cidade Neon, que foi também um curta-metragem que foi a partir da minha música. Eles fizeram o documentário. Ai, gente. Eu sei, é o documentário do Cidade Neon, e ele foi premiado num festival de cinema, né? Não é isso que aconteceu? Que, aliás, Film Awards. Eu queria até falar sobre isso, porque eu vi o clipe, né? Não vi o documentário, mas é um clipe incrível. E aí eu já até queria te perguntar, Dana, sobre esse clipe e a letra também, se foi alguma coisa que de fato você vivenciou, porque ali você fala muito dessa violência com a mulher, em especial com a mulher trans, e aborda um pouco da prostituição e dessa relação com a cidade, do corpo com a cidade. Então, foi muito inspirado nessa trajetória que você estava mencionando agora há pouco? Exatamente. Então, ela surgiu desse momento que eu passei, onde eu tive a necessidade de me prostituir por dificuldade financeira e não ter acesso a emprego, até mesmo a educação, né? Que eu tive que parar de estudar por preconceito na escola, enfim. Que todas as pessoas trans acabam passando por isso. Acho que hoje menos, né? Porque acho que o acesso está mais, as pessoas estão mais entendendo, dialogando mais sobre os corpos trans e a importância dos corpos trans dentro de uma universidade, das escolas. Mas como eu falei, tenho 38 anos, né? Então passei por um momento onde que não se falava tanto sobre isso, entendeu? Não tinha essa discussão, então era bem complicado. Então, quando eu que aconteceu esses momentos na minha vida difíceis, da avenida, de prostituição, eu comecei a escrever. Eu escrevia muitas coisas, tudo que eu sentia, eu acabava escrevendo. Eu tenho um caderno aqui em casa que tem tanta coisa dessa época que se eu tirar, dá até um livro real. Falando em literatura, dá até um livro real. E eu conversei aí eu com quis você. Transformar. Tá. Não, eu quis transformar. Pode falar, perdão. Opa. Eu quis transformar esse momento numa música, né? Numa poesia. Na verdade, era uma poesia, né? E aí eu falei, eu vou experimentar cantar ela. Porque como eu venho de um meio... a minha família, meu irmão, eu tinha um DJ, tenho um irmão, né? Que agora ele não é mais DJ. Então eu escutava muitas batidas de músicas internacionais, e eu tinha um outro irmão que era MC também. Então, de alguma forma, em minha volta, acabei que tentando colocar isso dentro da música também, entendeu? Porque isso é um pouco da minha família também. Minha avó, ela era poeta também, então minha avó se chama Raquel. Minha avó se chama Raquel e ela era incrível. Ela parava assim e começava a falar umas poesias no meio do povo, assim, o povo ficava sem entender nada. Ela era maravilhosa. Bacana. Então eu tenho muito isso em mim, assim, de ter essa poesia, de enxergar as coisas e as situações e transformar essas coisas de uma maneira audível, né? Ou então que as pessoas possam ler e ter essa sensação real, assim, sabe? Nossa, isso é real. Sentindo isso também. Não igual a mim, mas
de repente pode ser que atinja de alguma forma. É muito bonito isso, né? Eu gosto bastante, porque até na semana passada a gente entrevistou o Marcelino, aliás, há 2 semanas, a gente entrevistou o Marcelino Freire, que é um escritor, né, que vive em São Paulo atualmente, e ele falou que para ele o lugar da literatura é o lugar do grito, que quando ele escreve é a maneira dele de gritar. E aí você tá falando isso, contando da sua avó e contando, enfim, da sua trajetória. Eu acho que a literatura tem muito esse lugar do grito, então, na sua vida, né? Essas composições vem muito dessa necessidade de existir para o mundo e de falar tudo aquilo que tá te incomodando de algum modo, né? E colocar, acho que às vezes eu tenho vontade de escrever coisas que não de fato falam só sobre a minha existência, né? Sobre o que eu vivo. Mas ainda existe um lugar de que ainda eu tenho que estar falando ainda sobre isso, ainda tem coisas que tem que ser quebradas, ainda alguns preconceitos. Transfobia é estrutural, assim como o racismo é estrutural. Então as pessoas brincam muito com a gente. O traveco, os termos ainda. Há muita mistificação sobre a existência dos corpos trans ainda, entendeu? E para mim, eu acho que eu só me tornei artista mesmo na necessidade de existência mesmo, de falar assim, eu preciso ser essa pessoa aqui, as pessoas vão enxergar diferente. Quando eu quis fazer música e quis fazer poesia e lá na frente falar uma poesia para mim, minha, num sarau, foi justamente porque assim, eu cansei, né, teve uma época que eu cansei das pessoas olharem para mim e falar, através do olhar, dizer, aqui não é o seu lugar. E aí eu bati o pé e falei assim, não, aqui é o meu lugar. Isso aconteceu comigo na dança, né? Quando eu comecei a dançar, no ambiente, as pessoas não estavam acostumadas a lidar com corpos trans, então existia aquele, nossa, o que a gente vai fazer agora? Ela vai usar o banheiro dos homens e das mulheres. Então levantava várias questões, porque o nosso corpo já movimenta um espaço. A gente já estando num lugar, já começa a se movimentar várias questões. Como que a gente vai lidar com isso? Às vezes as pessoas nem querem lidar com isso também, então elas querem excluir. Não, vamos evitar. Não, mas aí a gente bate o pé e fala assim, não, aqui é meu lugar sim, vou ficar aqui sim, é o mesmo direito que você tem. Então acho que eu como trans, né, a grande importância minha de estar inserida na arte, eu falo na arte num todo, porque eu sou atriz, eu sou cantora, sou compositora, sou dançarina. Então é muito importante ter esse corpo para que outras meninas, né, que estão iniciando sua transição, que olhem para si e se vejam, né, representada e falando assim, poxa, eu posso também ser isso. Eu posso, e não há só um lugar de marginalização para mim, de, será que eu vou vender meu corpo? Eu acho que esse lance de também vender o corpo é uma questão pessoal de cada pessoa, de fazer o que quiser com o seu corpo. Há uma liberdade desse corpo também, entendeu? Mas há outras possibilidades. E quando eu não enxerguei essas possibilidades, eu falei assim, eu quero outra, entendeu? Eu preciso dessa possibilidade, eu quero poder estar aqui com vocês. Então eu vou fazer minha poesia, vocês vão ouvir, eu vou dançar, vocês vão me ver dançando, e a aproximação também traz uma naturalização, sabe? A gente só consegue ser naturalizada quando a gente está dentro do espaço, quando a gente está inserida nos locais onde as pessoas não têm acesso a esses corpos e essas vivências, né? Eu acho então, legal isso que você está falando no contexto de preconceitos, de estranhamentos, né? O que eu acho bonito, né? Você contando sua história, né? Quando você começou como drag queen, depois teve essa transição, você falou que se prostituiu, você hoje é uma trans e você se descobriu assim, fez a sua transição, você tem essa condição e você, não sei nem como é a sua relação com a sua família em relação a isso, eu quero saber, mas eu falo que a beleza disso tudo, né, da dificuldade que foi, que as lágrimas que foram choradas, só você sabe, as dores que foram sentidas no seu quarto, só você sabe. O que eu acho, eu sou entusiasta de ver a arte nisso, porque você falou, eu me encontrei na música, me encontrei na poesia, me encontrei cantando, me encontrei escrevendo, e nada paga, porque a arte ela consegue preencher lacunas dolorosas que nenhum outro lugar alcança, né? Nenhuma outra mão alcança, porque a arte ela tem esse papel de descoberta, né? E, poxa, que legal que você tem isso, se descobriu talentosa e com dom nisso, né?
E eu sempre falo assim que quando eu comecei a entrar na arte, que eu comecei a vivenciar as coisas, e aí eu também entendi que as pessoas enxergavam um binarismo na arte, né? Por causa dos corpos. Então, qual que é o lugar da mulher dentro da arte? Qual que é o lugar do homem dentro da arte? E aí eu entendo, aí quando eu falei assim, gente, né, uma coisa que eu tenho que falar, a arte não tem gênero. Ela não tem gênero, ela, sabe? É uma coisa que não tem explicação, sabe? É sentido. Então, e a arte... eu até falei para Pode falar. Até falei num documentário, né? Que o quanto eu acho que eu só vou conseguir estar viva enquanto eu puder ser arte. Porque quando eu não puder ser arte, eu vou morrer. Eu acho que não vai fazer sentido mais nenhum, entendeu? Até porque eu acho isso legal. A arte, por outro lado, como ela trabalha com o sentimento, ela não é racional, a arte também ela é didática. Então você consegue explicar para uma criança, você consegue educar uma criança dentro de uma naturalidade de trânsito, né? Porque por que estranhamento? Não tem que se estranhar uma pessoa transexual, não tem que se estranhar um homossexual. E quando você vê um bando de branco hétero querendo regularizar tudo, normatizar tudo como se fosse dono da verdade, eu acho que falta essas pessoas lerem mais poesias. E falta essas pessoas irem mais no teatro, falta essas pessoas ouvirem mais música e não ficar aquela redoma que eles ficam e querem falar sobre tudo com propriedade, né? O que a gente vê aí de pessoas brancas querendo falar sobre isso não é racismo, o que a gente vê de hétero falando isso não é homofobia, é um absurdo isso que fazem, é um absurdo aquilo que fazem. Então eu acho que quando você insere a arte numa criança, né, que a criança pode ver desde de sentir aquela relação de uma forma orgânica, né, de uma forma inerente à condição humana, somos tantos, né, somos todos bonitos, e quando você consegue inserir a arte num contexto de educação, tudo fica mais bonito. Por isso que a gente sempre fala aqui no podcast que quando a gente vê leis querendo cortar a cultura, querendo tirar direitos ligados à arte, ou falando que a arte não é uma prioridade, a gente chega a estremecer aqui, porque a arte é tão prioridade, porque é ela que forma a sociedade harmônica, a sociedade diferente que somos, com aceitação e com respeito, né? Eu queria só fazer um comentário aqui, antes da Dana falar, que é o seguinte: a gente está gravando esse podcast no dia, aliás, no segundo dia que o STF adiou a votação sobre a criminalização da homofobia. Começou, estava marcado para acontecer no dia 13, não aconteceu, foi adiado para o dia 14, foi aberta a sessão, começaram a ler e foi adiada novamente para o dia 20. A gente está no mês de fevereiro de 2019. E aí, a gente tem um dado aqui que em 2017, a cada 20 horas, uma pessoa LGBTQ morreu por motivação homotransfóbica no Brasil. E o Brasil é o país que mais mata homossexuais, travestis e transexuais no mundo. Então, assim, um dos países que, por um lado, é o país, tipo, um dos países mais culturais do mundo, é também o país que extermina pessoas que estão incluídas nesta sigla, né? E a gente sabe que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, já se posicionou contra a criminalização da homofobia. E existe toda essa briga no STF que pode ser, enfim, até acusado de estar legislando a favor dos congressistas do país, o que é muito triste e muito absurdo, né? Porque eu até queria ouvir da Dana isso, porque a sensação que eu tenho é que você sai na rua com um carimbo dizendo um corpo que pode ser morto a qualquer momento. E você abriu falando isso, né? Que você já extrapolou a estatística de vida de pessoas trans no nosso país, né? E aí, assim, a gente é tão cultural e ver a arte tão ameaçada e saber que, sei lá, de repente você só tá existindo hoje por conta da arte num país que briga para que você não exista. Exatamente. É uma coisa muito violenta, né? Exatamente. Eu acho cruel, assim, a maneira de pensamento né, das pessoas que estão no lugar de poder, né? Porque, infelizmente, eu entendo a sociedade como uma sociedade carente, né? Acho que a sociedade inteira ela é carente, então ela precisa de um líder.
Então, um líder dita algo para ela e ela abraça aquilo. Você vê as igrejas lotadas, você vê essas pessoas que ditam tantas coisas, porque elas têm necessidade de algo que preencha elas, entendeu? E às vezes, é mais fácil você preencher a parte que é o ódio, que é disseminado isso dentro das religiões. Infelizmente, a segregação começa por aí. Então, se você for parar para pensar, lá dentro nós temos uma bancada evangélica que está lá e dificilmente se tira. Então, a Constituição brasileira vai ser feita pela Bíblia, entendeu? Se for por eles, vamos lá, abre a Constituição aqui, a Bíblia deles, como já é feita há muito tempo, né? Então, tipo, pensando sobre isso, eu acho que existem, eu acho que há muito tempo, muitas minorias, muitas pessoas que faziam suas falas nos lugares distantes, essas minorias têm se apoiado, entendeu? Então, hoje em dia, se falar sobre os corpos trans, aí a gente tem também uma parcela das pessoas pretas também, que está junto com as pessoas trans, eu também não posso negar o meu lugar de pessoa negra também. Então, tipo, sabe? Então, tem vários lugares que acabam se conectando e esses lugares acabam sendo o local de apoio, né, entre nós. Mesmo que aconteça isso, né, criminalização, enfim, eu acredito que a gente tem uma força e tem uma potência, né, e a gente vai se manter forte, porque é o que nos resta. A gente já está fazendo isso, a gente está fazendo um paredão de resistência e a gente vai ter resistência. Aquele lance de um segura a mão do outro, a gente juntar as minorias e as classes, sabe? Para a gente poder falar sobre nós, para a gente poder estar entre nós se fortalecendo, entendeu? Porque, assim, não adianta eu falar da transfobia e eu ser racista, entende? Claro. Então, tipo assim, não adianta você não ser racista e ser transfóbico. Então, tipo, alguma coisa você vai... Não que exista um corretamente perfeito nas pessoas, acho que todo mundo tem algo que precisa ser modificado, né? Porque, como eu disse antes, a nossa construção social está baseada em cima da religião e de leis que são feitas através da religião que acabam não contemplando a existência da maioria. Então, eu acho que é importante não ser transfóbico. Não basta não ser transfóbico, você tem que combater isso todos os dias. É todo dia na sua casa. Às vezes tem um cara que está do seu lado e comete uma coisa de transfóbico. Mas é traveco. Opa, peraí, não é assim, querido. Não. Mas é tudo prostituta. Não é assim. Mas negro é só isso. Não, negro não é isso. Peraí, não, vamos conversar. Então, acho que algumas coisas, mesmo que sejam poucas, acho que tem que se falar dentro do convívio familiar, entendeu? A Jéssica sempre levanta essa bola com a relação da gordofobia. Sim, a Jéssica ela sempre bate nessa tecla da sim. naturalidade que é o preconceito existente na sociedade, e eu acho isso super válido. Eu acho que o que a Dana tá falando é essa coisa da interseccionalidade das pautas, né? Que às vezes parece, a gente fala e fica uma coisa muito academicizada, mas é justamente isso, né? Eu acho que enquanto a gente não conseguir parar de praticar preconceitos, sejam eles quais forem, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que ter esse olhar empático. A gente não pode achar que o que é diferente do que a gente vive ou o que extrapola a nossa régua de vida não deve existir, né? Só é diferente do que a gente é. E tudo bem, acho que o mundo é feito dessas diferenças, mas eu acho agressivo demais você ter que lutar para existir, né? E assim, eu nem imagino como deve ser difícil para Dana existir nesse mundo, né? Sendo uma pessoa trans, sendo uma pessoa preta, sendo uma pessoa periférica e sendo uma pessoa que teve que se prostituir para estar aqui hoje, né? E que muito assim, feliz encontrou a arte, né? E pratica a arte, faz dela uma coisa muito tocante e muito bonita, né? Quando vocês estavam falando sobre esse lance, né, dessa sensação da criminalização, enfim, eu fico pensando que essa sensação, quando
Quando o Bolsonaro ganhou, que todo mundo ficou deprimido, porque, nossa, e agora? Uma sensação de impotência, de você sair na rua e ser agredida. Essa sensação, infelizmente, todas as trans sentem todos os dias, independente de quem está no governo, entende? Porque quando a gente fala também de cultura, né, LGBTQI+, enfim, a gente tem uma cultura que é ligada mais ao G. Então, quando a gente fala de cultura LGBT, a gente pensa que a cultura é mais G, porque hoje em dia ainda se fala que a parada é gay, a parada não é LGBT. Entende? Você vai para a parada gay? Oi, mas peraí, só existe gay? E até mesmo eu estava vendo, né, esse lance do pessoal lá na discussão sobre a criminalização, e enfim, as pessoas... homofobia, só homofobia, eu via só homofobia. Então, quer dizer, tudo é homofobia. Ainda as pessoas estão preocupadas com a homofobia, entende? Então, fala-se muito pouco de transfobia, que, na verdade, de lesbofobia. Envolve transfobia também, né? Envolve também. Não, e a lesbofobia também, LGBTfobia, LGBTfobia, gente. São todos os corpos, são corpos trans. Existe uma palavra que a Erika Hilson, ela partiu dela, que se chama transvestigêneros, né? Que são corpos travestis, transgêneros, enfim, transvestigêneros. E eu acho interessante essa palavra porque ela aborda todos os corpos que fogem da normativa, porque ainda dentro do cisgênero, né, ainda tem o corpo que é cis, né? Mesmo você sendo gay, você é um cis. Então, quando você parte do corpo transvestigênero, é um corpo que vai para vários lugares, que está fora da norma, fora desse padrão. Porque ainda sendo gay, você ainda consegue se adequar na sociedade dentro de um padrão da norma. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, perfeitamente. Então, é muito ainda eu acho que até mesmo nós, LGBTs, estamos em diálogo entre nós para nos conhecer e nos entender mais, sabe? Entender nossas existências, nossas diferenças de corpos e vivências que são diferentes, entendeu? Porque aí acho que a gente começa a se entender e se fortalecer mais. Aí se cria uma sigla que não é só G, entende o que eu estou querendo dizer? Então não é uma sigla G, é uma sigla que somos todos, né? Todos. Sim. Dana, e aproveitando assim que a gente está falando disso e falando de visibilidade, porque é exatamente isso, acho que a maneira da gente existir é justamente resistir, né? É afirmar a nossa vida, a nossa existência, o que a gente pensa, o que a gente quer, enfim, não aceitar ser tratado como doente, como uma pessoa que é fora do que a sociedade espera. E aí a gente vai ter, de 21 a 23 de março, o Festival Bicha Nagô, que é de empoderamento e estética negra, né? E não só, né? Mas também LGBT. Então eu queria que você falasse um pouco assim dessa participação de festivais como esse, que trazem essa visibilidade para essa pauta que, como a gente acabou de falar, é uma pauta muito ampla, né? Então, o que você pensa sobre isso, assim? Fala um pouco do festival em si que você vai participar. Lembrando que há um pouco tempo atrás, agora que eu estava falando, sobre essa importância dessas pautas, né, dialogarem entre si. Então, eu acho que esse festival traz justamente esse lugar, entendeu? Traz tanto a existência da mulher negra, sabe, LGBTQI, e traz esse lugar para dentro de um espaço onde há a possibilidade de se criar esse diálogo para a gente mesmo, para a gente poder falar sobre nós, né, e eu entender e escutar o lugar de fala da outra pessoa e ver como que isso na minha vida pode ser interessante, como que pode ser moldado. E aí o convite para o Bicha Nagô veio para mim num momento muito especial, porque eu estou numa fase da minha carreira, né, que eu estou finalizando, né, minha tour, que é Ideais, né, e possivelmente, né, eu vou trazer pro Bicha Nagô o meu novo EP,
Eu não, isso é novidade, eu tô passando aqui pra vocês. Olha só, primeira Furo, mão. Já adorei. Bom, hein? Sim. Eu ainda estou indecisa com o nome do EP, né? Mas tem 2 nomes que são interessantes, que é Fêmea, né? Gosto. E Molduras. Gosto Só que eu também. acho que eu gosto demais de Molduras, porque cada música que eu tenho é como se fosse uma obra de arte. E ela tá num lugar onde eu consigo olhar pra ela como se fosse um quadro, entende? Legal. Sem dúvida. Dimensão, né? Pintado de outra forma, pintado com palavras, enfim, com palavras e sensações e vivências minhas, enfim. Então, eu acho que o Bichanagu, para mim, é muito importante. Eu acho que eu sou uma artista nova, assim, dentro das artes para algumas pessoas, mas a minha existência na luta e querendo fazer né, trazer a minha existência em evidências para as pessoas já faz um tempo, como já falei, né? Comecei lá em 2000 como drag, e aí vem esse propósito agora, né, da Bichanagu, que é muito, muito importante, e eu só fico feliz pelo convite, assim. Eu espero levar um super show, né? Eu tenho meus músicos, meu produtor, tem a galera que a gente já está discutindo a capa, como que vai ser. E eu tô super ansiosa pra colocar isso no palco. Quem sabe não seja no que dia mesmo? Vai ser de 21 a 23, é o festival Bichanagu, vai ser no Mundo Pensante, em São Paulo, fica no Bexiga. 21 a 23 de março, de né? março, isso. E dia aí 23. a apresentação da Dana é dia 23, e aí vão ser várias atrações ligadas e workshops também, ligados à cultura queer, hip hop, então, enfim, várias coisas. E aí, ainda dentro disso, Dana, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é sobre o mercado absorver essa produção, né? A indústria cultural absorver produções que vêm LGBT e produções pretas e tudo mais, e aí a gente cai naquela do pink money quando a gente está falando de pessoas LGBT e do black money quando a gente está falando de pessoas pretas, e aí você está nessas duas categorias produzindo arte. Como é que você vê isso, assim? Você acha que é uma coisa boa, enfim, que a gente faz essas concessões para o mercado para poder atender essa demanda, mas também afirmar esse lugar? Enfim, como é que você lida com isso, assim? Você já pensou sobre? Olha, eu assim, no meu trabalho em particular mesmo, às vezes as pessoas até pensam que eu quero ser a diva, eu quero ser a... Mas você já é. Nossa. Você não quer, não, você é. Mas eu tô falando assim, sim, não, mas se eu fosse viver uma realidade de uma diva, nossa senhora, olha onde que eu tô agora, você não tá entendendo? Mas a gente tá aqui pra te transformar nessa diva, entendeu? Sim, eu tô morando num lugar, assim, que eu moro num quarto pequeno, ainda tô dividindo com a minha mãe, aluguel, tenho a minha família, então eu não vivo numa situação de diva, assim, e eu gosto de estar nesse lugar também, porque eu acho que talvez se eu estiver num lugar longe disso, acho que me desaproximo de uma realidade que, não que eu me acomodei nesse espaço, não, eu quero mais para mim. Mas pensando nesse lance da ganância, sabe, de estar dentro de um espaço, acho que tem muita gente que peca nesse sentido, sabe, de fazer coisas pontuais para ser essa pessoa e só falar sobre determinadas coisas. Vamos supor, a minha grande necessidade é falar realmente sobre a minha existência. E ponto, entende? Uhum. Eu quero mostrar a minha existência através da minha música. E o como eu gosto, e aquilo que eu gosto. Então, tem muita coisa que eu faço com música que às vezes eu nem penso em agradar o público. Entende? Eu, tipo assim, porque se eu fosse fazer uma música hoje e fosse pra mainstream, eu teria que falar muito sobre bunda. Ai, desculpa, gente. Não tem problema. A gente gosta de bunda também. Não tem problema. Eu adoro, mas assim, assim, eu não me consigo me enxergar nesse lugar, entende? Tipo assim, eu não consigo
me transformar numa outra pessoa para poder ser a artista X. Então, acho que existe uma grande confusão das pessoas em relação aos artistas LGBTs, padronizar um estilo do que tem que ser uma pessoa LGBT, entende? É o rótulo dentro do rótulo, né? É um rótulo. Então, hoje nós temos a Pablo Vittar. É uma grande referência, graças a Deus. E é uma pessoa que está aí. Eu fico imaginando, o que deve passar na cabeça dela, de ser uma pessoa tão referente no Brasil hoje, até dentro do mundo heterossexual, entende? Então, imagina o que passa na cabeça dessa pessoa. Mas, se for comparar o meu trabalho com o da Pablo Vittar, se os ouvintes colocarem a minha música do lado da Pablo Vittar, existe uma conexão, porém não é a mesma coisa. Uhum. Então, às vezes, o público fica esperando que eu seja a Pablo Vittar e não a Dana Lisboa. Uhum. Entende? Então, você, como artista, acaba se moldando a uma outra coisa que você não é. Então, aí, voltando para esse lance de Pink Money, eu acho que as pessoas sentem essa necessidade de se ver representada, né, dos artistas, e elas ficam felizes, de fato, de ver um artista se posicionando, enfim. Só que todos são seres humanos e todos vão errar, entendeu? Só que, às vezes, alguns erros não estão evidentes dentro da existência da pessoa. A pessoa vai, uma hora ou outra, vai fazer uma coisa que não sabe o que eu fiz, e agora? Vou me desculpar. Então, tipo, a gente está vivendo num momento muito sensível também. As pessoas são sensíveis ao posicionamento dos artistas. Então, os artistas têm que ter muita cautela quando for fazer algo que é para as pessoas LGBT mesmo. De fato, você vai agir na camisa, onde que é o seu lugar de fala dentro desse espaço, como uma pessoa negra, você fala para as pessoas negras. Então, há dois pontos de vista que a gente precisa entender, que é o lado do artista, como que ele enxerga o público LGBT e como o público LGBT enxerga o artista. Né, antes de endeusar o artista como, você é LGBT, aí depois decepcionou, vamos lá, todo mundo vai atrás, dislike agora. Então é muito complicado, gente, é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que você sendo fiel a você, a chance de você ter uma base sólida é muito maior, né? Você não eu vai só quero fazer meu trampo. Isso aí. Tipo assim, eu só quero fazer meu trampo. Tipo, eu só quero fazer a música como eu imagino, como eu gosto, entendeu? Eu tenho meu produtor musical, ele manda as músicas pra mim, eu escuto, aí eu faço assim, eu gosto disso. Isso que é importante. Porém, não... então, eu acho que são vários lugares a se pensar. Dana, mas pode falar. Pode falar. Não, pode falar. É que eu ouvindo você falar assim, né? Eu sei que a gente tem ouvintes do Brasil todo. E a gente está falando aqui de reconhecimento do outro, né? A gente não estranhar o outro diferente da gente. Quando que foi o seu processo, assim, de entender que você não estava no corpo que você queria, não estava se reconhecendo? E mais do que isso, né? Se a gente tem ouvinte hoje que está se descobrindo, a gente tem jovens que ouvem o Rabiscos, 15 anos, 14 anos, 16 anos. Sim, então, eu acho que isso é muito legal, a gente falar disso, né? Então, como que você se reconheceu trans? Você falou que você foi drag antes. Como que você quis isso? Como que você enxergou a mudança que estava dentro de você, ou se não era mudança, como você se reconheceu, como que sua família lidou com isso, e que conselho você daria hoje para uma pessoa que está aflita, porque ainda está se descobrindo, não está se reconhecendo, olhando no espelho ou saindo da sociedade. Então são essas duas perguntas que eu quero fazer. Como que foi para você isso dentro de você e da sua família, e o que você falaria hoje para um adolescente, para um jovem que está passando pelo mesmo problema que você passou, no sentido de ter medos, de ter angústias e enfim. Olha, sobre o processo da minha transição, logo quando era criança, eu me olhei uma vez no espelho e não entendi o meu corpo, porque tudo que eu fazia, as pessoas falavam, mas isso é coisa de menina. Aí eu ficava, mas peraí, não tô entendendo. Coisa de menina, mas não sou menina. Aí até que eu descobri que existia uma diferença, que era no lugar da genitália.
A genital é assim. Olha, tá. Enfim, aí eu cresci nesse lugar, tipo, meio que frustrada, porque existe essa frustração. Várias pessoas trans, aí vem esse lugar da frustração, de não entender esse corpo, porque não entendi. Então, aí essa discriminação que as pessoas te colocam começa a te moldar. Então, eu cresci num ambiente familiar que com cinco homens à minha volta, né? Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava, tipo assim, meus irmãos, são 4 irmãos e tinha meu padrasto. Então, assim, eu era cobrada o tempo todo a minha masculinidade, ó. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Faz isso, faz aquilo. Então, a opressão era muito grande. Então, eu cresci muito me oprimindo e fui tentando me moldar em lugares. Então, fui grafiteira, já fui skatista, já fui roqueira, tudo para achar um lugar onde eu me encaixava. E nesses lugares nenhum eu conseguia me encaixar. Até que quando eu fui embora de casa, e aí eu conheci algumas trans, conheci gays, conheci trans, né? Uma das primeiras travestis que eu conheci foi a Penélope, né? A Penélope Jolie, que é uma travesti, né? Amiga minha, acho que desde a adolescência, assim, tipo. E aí a gente começou a se montar, e daí eu fui pra noite, concurso de dublagem, e quando eu me colocava as roupas, eu me sentia eu, falava assim, é isso, eu tô feliz assim, entendeu? Então era transformação, era libertador pra mim, sabe? Colocar e me sentir, eu me chegava naquilo, eu falava assim, é uma coisa simples, era um salto, um vestido que me deixava super feliz. Nossa, me sentia super bem, assim, não era que eu queria usar uma calça jeans apertada ou sei, qualquer outra coisa. E a sua família viu isso junto com você, assim? Não, aí, tipo, eu fui embora de casa, eu fugi de casa, teve um tempo, fui morar em vários lugares, fui morar no centro, sabe, fiquei um bom tempo morando de casa em casa, em apartamento de pessoas que eu não conhecia, porque eu fugi de casa, então aconteceu muitas coisas, assim, que eu acho meio difícil e complicado, assim, pra mim ficar falando, que é muito doloroso, foi um momento muito difícil, eu fiquei, tipo, quase 8 anos longe da minha família, assim, sem meio que contato, né, proximidade, porque quando eu realmente falei assim, é isso, e eu senti que não ia ter espaço pra mim dentro da minha família, então eu fui embora de casa e eu sofri por todas as coisas que vocês puderem imaginar. Eu passei. E aí, através do show, né? Aí eu achei um lugar que eu falei, poxa, eu gosto de me vestir de mulher. Existe um lugar que é o palco. Eu sempre gostei de dublar, Whitney Houston, com a toalha na cabeça, e fazer as duas divas escondidas, sabe? Vestir a roupa da minha mãe, escondida, enfim. E aí, quando eu vi o palco, e essa minha amiga Penélope, como eu te falei, ela conhecia esses espaços, e aí ela ia, vamos tentar lá, vamos lá. E aí foi onde que eu comecei a fazer shows, ganhei algum concurso de dublagem, e aí fui sendo conhecida, aí eu ganhei um concurso de dublagem, eu ganhei outro concurso. Nisso já estava longe da minha família não me conhecia, não estava próxima de mim, né? E minha transição começou aí já, então eu já tomava hormônio, já comecei a me hormonizar, tal, e aí era a Dana Black, né? Aí, quando foi em 2003 eu ganhei o concurso, 2004 para 2005, eu consegui colocar minha prótese, né? Depois de muito tempo com esse preconceito distante, eu passei por uma depressão por causa de um relacionamento abusivo, né? Depois desse sofrimento todo da noite, de me descobrir, e aí é isso que eu volto para minha família transicionada, e aí a minha família ficou muito perplexa, assim, a aceitação foi muito difícil, o bairro onde eu moro, tipo, de extrema, assim, falta de informação, então eu passei por todo tipo de preconceito, as pessoas corriam atrás de mim pra me tacar pedra, pra tacar pau, a violência era em excesso, assim, sabe? Mas eu fui sobrevivendo a cada dia, assim, sabe? Era um dia após o outro, né? Sobrevivendo a isso. E é muito confuso, porque, assim, confuso e complicado, porque naquela época não se tinha tanta informação, não se tinha tanto diálogo. Então, eu acho que o conselho que eu falo para as pessoas hoje que estão começando a se transicionar, eu acho que não
eu só penso que ela não precisa se cobrar tanto, sabe? Porque ser trans também teve um tempo que existia uma cobrança também dentro desse corpo de ser trans, uma cobrança de ter passabilidade, sabe? De ser a mulher da sociedade. Porque quando você fala, eu sou trans, mas o que é ser mulher para você, né? Então você tem que pensar, o que é ser mulher? O que é ser homem? Hoje em dia, qual a construção da mulher que você tem na sua cabeça? Então, quem é essa mulher que você é, né? Porque na verdade a gente não nasce mulher, a gente constrói uma mulher, a gente vai moldando a mulher que a gente é. Então eu acho que eu consegui me transformar realmente em Dana Lisboa quando eu comecei a me entender em primeiro lugar, me entender por dentro. Não pelo que a sociedade esperava de mim, como corpo que vai ocupar a sociedade, entendeu? Legal. Então eu espero que as pessoas primeiro se conheçam e entendam, porque às vezes tem bastante informação hoje sobre isso, né? Mas para mim não tinha tanta informação. Hoje em dia se tem muita informação, então dá para se pesquisar mais, existe possibilidade, existe tratamento, né? Que tem o SUS que faz o tratamento hormonal, entendeu? Então eu fiz muita besteira de fazer transição, tomar hormônio por conta própria, colocar silicone no corpo, eu coloquei, entendeu? Hoje em dia me dá alguns problemas, mas em questão em construção de corpo e né, imagem da mulher, o que você pensa nesse corpo, né? O que é ser a mulher desse corpo? O que é esse corpo hoje? O que é a mulher hoje em dia? Qual é o padrão do corpo? É esse corpo que você quer? Tem que pensar em tudo isso. O conselho que eu falo para as pessoas é que não se cobrem tanto, porque a cobrança é uma repressão sua própria. Você tá se machucando, entende? Então acho que o tempo pode ir dizendo bastante coisa e esperar o tempo falar com você, com o seu corpo, entendeu? Falar com você e deixar as coisas acontecendo, entende? Perfeito. Dana, antes da gente encerrar, eu queria que você passasse a receita pra gente ter 38 anos com essa carinha de 18, né? Com esse corpinho de 15. Olha, eu queria saber como é que faz pra gente conseguir alcançar isso, né? Porque assim, eu tô humilhada aqui nesse programa depois que você falou a tua idade, assim, eu nem sei, nem quero mais fazer o programa. Olha, eu tento me divertir o máximo, assim, acho que mesmo com tudo que acontece, todas essas coisas, eu tento transformar o ambiente onde estou agradável. Então eu tento ser feliz com um pouco que eu tenho, com as coisas que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, os amigos que eu tenho, entendeu? Beber muita água faz bem. Inclusive eu tô com uma garrafa aqui, a louca, tomando penca de água. Não, normal, você tava bebendo chopp, você tava bebendo água. Vai ver que o segredo é esse, água, né? Muita água. A água faz muito bem pra gente, ajuda bastante, que vai tirando as toxinas, né, do corpo, e aí a pele fica melhor. Enfim. E praticar esportes, né? Como eu sou dançarina, né? Acho que a dança me ajudou bastante, né? Sim, porque, sem dúvida. Ajuda. Vamos para a reta final, então. Sim, infelizmente chegamos ao fim. Mas do antes programa. da gente acabar, vamos para nossa. A gente inverteu de novo. De novo, o que a gente está lendo. Tá invertendo este quadro. Porque o papo começa bom e aí a gente vai embora. Dana, a gente tem um quadro aqui no programa que é falar um pouco do que você está lendo, que você pode indicar de leitura, uma leitura que você goste. Que não tem muita regra esse quadro. Não tem regra. Olha, assim, o que tem na sua estante? Eu tinha comentado com uma das meninas que falou comigo, tipo assim, eu não sou a pessoa da literatura, né? O que eu consigo ler é as situações da vida, então eu leio dessa forma. Minha maneira de ler ler as pessoas, ler as situações e aí transformar isso para dentro de mim. Mas, em se tratando de literatura, né, uma coisa que dá para as pessoas ter acesso, eu estou com um livro aqui na minha mão agora, que chama Vida Trans, né, é a luta de transgêneros brasileiros em busca do seu corpo
espaço social. Aqui na capa a gente tem a Maura Moira, que é uma escritora maravilhosa. Ela é Inclusive, incrível. ela é maravilhosa. Ela tem um livro também, E Se Eu Fosse Puta, mas que agora mudou o título, que é E Se Eu Fosse Pura. Jura? Mentira, não mudou. Sério? Mudou o título, não. justamente porque estava tendo alguns problemas Sério? em alguns lugares das pessoas terem receios de comprar o livro porque tinha puta. E aí abrir no Meu Deus metrô do céu. assim e falar assim, nossa, e a capa. Não, ela achou até. É meio que até engraçado, porque assim, e se eu fosse pura? Entende? Nossa, Meu. muito Isso- interessante. Eu li o livro dela Sim. porque eu acho ela muito maravilhosa. E assim, um beijo, Amara, porque você é incrível. Aí aqui também nós temos, além da Mara Moira, tem a Márcia Rocha, que fala também nesse livro, que são falas delas, né? E tem o T. Brent, João Neri, né, que faleceu há pouco tempo, né? Então é um livro que fala sobre pessoas trans, né, sobre esses corpos, inclusive as pessoas que eu estava falando agora, que existe informação e tudo mais. Acho que esse é um grande livro. Legal. É Bonita muito capa, né? importante. Eu tô vendo aqui. A capa é maravilhosa. E Eu outro que eu confesso queria... que eu comprei esse livro da mão da Amaira, mas eu ainda. Da Amara, por que eu tô chamando ela de Amaira? Da Amara, mas eu ainda não li. O dela eu li, esse eu ainda não li, mas ele está na minha estante para ser lido. Eu também não li. Inclusive, eu ganhei de um amigo, né? E ele tá aqui na minha mão. Eu abri hoje o livro, assim, que estava todo no plastiquinho. O segundo livro que eu vou indicar para as pessoas é da dramaturga, né? E o nome dela é Ave Terrena Alves, né? O nome do livro se chama Segunda Queda. É um livro de poesias, né? Que inclusive essas poesias estão dentro da peça As Três Uiaras de Aspecite, onde eu sou uma das atrizes, né? E eu interpreto a Miela, que é a peça num todo, ela conta a situação das travestis, né, na época da ditadura, e como que as travestis eram tratadas e tudo mais. E tem aquele lance do delegado Roquete, que é um famoso, né, que pressionava, e tinha a Operação Tarântula, e tinha aquela perseguição que existia no centro de São Paulo mesmo, que era caça às travestis mesmo, para matar mesmo, e era esse tipo. Então a peça, ela não só tem esse lugar de né, nesse drama todo, mas tem momentos de trazer essa reflexão, né, então eu indico o livro da minha dramaturga, que é dessa peça. O nome dela é Ave Terrena, se chama Segunda Queda. Deixa eu ler aqui o nome da Legal, editora. bonito nome, Gente. Ave Terrena. Sim, muito Ave bonito, Terrena. né? Legal. Muito bom. E você, Tadeu, Boas tá dicas. lendo o Nossa, quê? eu tô lendo um livro muito bom, que eu já queria ler até um tempo, que é um livro que chama Duas Vozes, do Eduardo Jardim, que é um filósofo, escritor. E o Eduardo Jardim, ele faz uma coisa incrível nesse livro, que ele junta um diálogo de temas filosóficos e existenciais com a Hannah Arendt e com o Otávio Paz, que é o poeta mexicano que eu amo de paixão, poeta surrealista, né, poeta, ensaísta mexicano. Ele junta uma série de temas aí, que, como são ambos escritores do século XX, né, fala de tudo que aconteceu, as revoluções, as falências, os regimes totalitários. Na visão da Hannah Arendt e da visão do Otávio Paz, ela mais uma coisa ligada ao judaísmo, né, ele mais à América Latina, tendo um diálogo entre eles de vários temas, assim, que ele vai pontuando, como se fosse um encontro dos dois, que sei lá se eles um dia se encontraram de verdade, mas foi uma criação que o Eduardo Jardim teve e juntou num livro como se fosse um diálogo entre a Hannah Arendt e o Otávio Paz, e é muito legal. Fica a Parece dica. ser muito bom. Eu tô lendo um livro, chama Gabiana, Negra e Gorda, é da Gabriela Rocha. Eu conheci pelo Instagram, na verdade. Eu comentei se alguém tinha livros de pessoas gordas pra indicar, de mulheres gordas, e aí me indicaram esse livro dela. Aí eu comecei a seguir, a gente trocou umas mensagens. Ela mora em Oslo e me mandou o livro através da mãe dela, que mora aqui no Brasil. Que menina fina você, né?
chique Ah, demais. mentira. E aí... e é um livro A muito... Mari Osmo mandou pra mim. tudo Mas bem. eu achei ela muito gentil e aí eu queria agradecer. E o livro, ele fala das aventuras dela, porque ela, tipo, ela quer burlar essa coisa de estatística, de solidão da mulher preta, da mulher gorda. E aí, assim, ela conta vários casos amorosos e sexuais que ela teve e acaba sendo um livro engraçado, porque ela é muito despachada, ela não tá nem aí, ela sai com vários caras, namora, e aí termina, porque os caras são os caras bosta, e aí ela vai, tipo, muda de país e tal. E é muito interessante, é um livro muito divertido. Fica essa dica, assim, é um tema que me interessa muito esse, então eu fiquei Legal, bem contente fiquei de curioso, eu receber. quero ler depois. E é um livro muito divertido, é um livro muito gostoso de ler. Fica super essa dica. A Gabi não mora aqui, mas Quero ler. vez ou outra Também ela quero, estará aqui também quero no, ler, fiquei no curioso. Brasil. Quero ler. E... Inclusive, você falando disso, você me lembrou um livro que eu comprei, porque assim, né, nós trans temos umas relações assim também bem complexas em relação a essa solidão do corpo trans, da mulher trans, em ser o corpo objetificado, né? E aí, uma vez, eu assim, não, eu preciso entender o que acontece com os homens. Aí eu vi um livro, na partilheta estava escrito assim, por que os homens se casam com mulheres poderosas? Nossa, Aí então, eu peraí fui que agora ler. eu buguei, eu não entendi por que eu não casei. Acho que é porque eu não quero casar. Aí eu fui ler o livro, gente, eu fui ler o livro, mas eu ri tanto, porque era cada coisa que eu lia, eu falava assim, mano, que palhaçada. Aí eu parei de ler. Não, o livro até é interessante, mas ele traz esse lugar de ser cômico a ponto dos pontos de vista, sabe? Dos lugares, né? Enfim, é interessante. E esse livro que você falou agora, eu achei ele super interessante. Acho que eu vou jogar esse fora e vou pegar ele. Eu acho que é justo. Acho que é esse... 1000 vezes mais interessante. Muito legal. E não é uma cagação de regra. E aí é uma mulher preta super bem sucedida. Então, assim, já desmistifica muita coisa também. Vale muito a pena. Leiam, porque é um livro muito legal. Nossa, até engasguei aqui. Aí o Tadeu passou até mal aqui, porque é homem, né? A pessoa que foda. é hétero sofre demais, né? Foi incontrolável, né? Tem um hétero sofrendo Vou aqui tomar do meu um chopp lado, aqui. Dana. Dana, muito Tome obrigado. água. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal, foi muito esclarecedor. Eu acho que quando a gente pode falar disso, devemos falar sem pestanejar. A sua história de vida é uma história muito bonita. Eu me senti honrado aqui de estar esse tempo te ouvindo, aprendendo com você e conhecendo essa grandeza que é esse universo diferente do nosso, mas ao mesmo tempo tão humano quanto, porque todos somos, né? Todos somos dores também. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Foi incrível, quero conhecer mais seu trabalho. E a porta está aberta, favor. né, Jéssica? Por favor. Eu quero te agradecer também. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos à minha vida. Eu que é a nossa adorei vida. trocar essa ideia com você. Já estou te seguindo no A Instagram. gente já tá te seguindo em todas as redes. Quero muito ainda ir a um show seu. Quero te conhecer Também. pessoalmente. Dia Você é uma 23, no Bicha na Globo. Ó, Melhor muito lugar, incrível. pronto, hein? Gostei bastante. E eu acho, só pra gente finalizar, eu queria deixar aqui que muita gente fica se perguntando, né? Tipo, como eu posso ajudar na luta LGBTQI+, como eu posso ajudar na pauta preta e tal. Eu acho que é esse o lugar, é esse o momento. Acho que a gente ouvir mais quem tem pra trocar sobre isso. E te ouvir foi uma excelente aula, foi um super aprendizado. Então, obrigada mesmo pela disposição e generosidade de dividir tantas histórias com a gente, seja através da sua música ou através dessa entrevista. Então, muito sucesso pra você. Você já é uma diva incrível e que isso se perpetue durante muito tempo. Muito obrigada mesmo. Prazerzão falar com você. E vou deixar um obrigado aqui pra Kate, que fez essa ponte. Kate, obrigada. Sim, foi incrível. E vida longa aí pra gente, tá? Um beijo, Dana. muito obrigado, boa noite a todos. E é isso. Vamos que vamos. Dia 23 espero vocês. Beijo. Bicha na Globo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.